Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 64. Wing! Dezenas de lanceiros contaminados lançaram imediatamente um ataque. Krrk! Ataquem! Eles estão em menor número! Não deixem viver aqueles que ousam trair a rainha! Eles foram os primeiros a serem mortos pelas mãos de Surro. Os subestimaram e baixaram a guarda. No entanto, as coisas agora eram completamente diferentes. Lanceiro das Sombras. Classe geral. Os lanceiros negros renasceram como lanceiros das sombras. 5 lanceiros que se pareciam com eles, mas com cores diferentes, viraram-se para o lado de Surro, para que não pudessem ser descuidados. Se esforcem o quanto quiserem. No centro deles, os olhos de Surro brilhavam intensamente. Farei vocês traírem sua rainha em breve. Krrk. Os lanceiros negros que serviam ao seu novo rei saltaram para a frente, cruzando 2 lanças. Wing, Slash. No final do labirinto, o exército de Surro e os lanceiros contaminados se enfrentavam. Horríveis ondas de choque explodiram em todas as direções, com uma tremenda sensação de velocidade. Gritos horríveis de vozes semelhantes ecoaram pelo ar. As paredes espinhosas apanhadas no rescaldo desabaram repetidamente e foram reconstruídas inúmeras vezes. Novas vinhas espinhosas continuaram a cercar o exército de Surro. Quando seres de poderes semelhantes colidiram, a cena foi indescritivelmente horrenda e devastadora. Krrk! Os lanceiros, que nasceram exclusivamente para atacar, em primeiro lugar não tinham noção de defesa. Eles tinham apenas uma lança, ou melhor, 2 lanças, que perfuravam os inimigos e os massacravam. Uma espada de 2 gumes onde, se fossem mais rápidos que o oponente, venceriam, mas se ficassem para trás, perderiam a vida. Mas os lanceiros das sombras eram diferentes. Eles evoluíram para formas extremas, desde apenas saber atacar até serem capazes de defender também. Mais precisamente, eles se tornaram lanceiros imortais que poderiam ser restaurados mesmo se fossem mortos, contanto que a mana de Surro os levantasse novamente. Swoosh! O buraco perfurado pelos lanceiros foi preenchido com uma sombra negra, e a cabeça que caiu voou para trás e se prendeu novamente. À medida que a batalha continuava, os lanceiros contaminados não puderam deixar de ficar surpresos. Que é isso? Vespas contaminadas vagando pelo campo da Times Square transmitiam todas as palavras e ações dos caçadores que entravam no local aos lanceiros por meio de sinais próximos entre si. Graças a isso, os lanceiros conseguiram compreender os movimentos de Surro com antecedência. Não. Eles pensaram que descobriram. Ele tinha bastante habilidade em invocar aliados incomuns, mas mesmo assim, era um novato que só havia sido despertado há menos de um mês. Pensaram que se ele fosse jogado em uma situação inesperada, suas limitações logo se revelariam devido à falta de experiência, e então ele simplesmente se renderia. Eles tinham tanta certeza disso, mas... Krrk! Durante aquele dia todo, ficaram só falando que Surro era um novato que despertou há menos de um mês. Mal sabiam que ele passou por mais batalhas reais do que qualquer outra pessoa, então sabia muito bem como usar suas habilidades de maneira mais eficaz. Sua estratégia era extremamente simples. Mate um primeiro, não importa o que aconteça. Os primeiros 5 lanceiros das sombras atacaram os inimigos ao mesmo tempo. Swoosh! Como foi um ataque às custas da defesa, os lanceiros de Surro não poderiam estar seguros. Mas o que eles receberam em troca foi ótimo. Você matou um lanceiro contaminado. Erga-se. Swoosh! Liberação de sombra bem-sucedida. O 6º soldado nasceu e levantou-se na frente de Surro. 6 agora. Os 6 soldados das sombras atacaram novamente ao mesmo tempo em busca de uma nova presa. Krrk! Você matou um lanceiro contaminado. Liberação de sombra bem-sucedida. Mais um. 7. E outro. 8. Você matou um lanceiro contaminado. Liberação de sombra bem-sucedida. Você matou um lanceiro contaminado. Liberação de sombra bem-sucedida. Krrk, prepare de dizer erga-se. Tum. À medida que continuavam a aumentar um por um, o número de lanceiros das sombras que Surro comandava antes que ele reparasse era de 15. Krrk. Os lanceiros olharam em volta e ficaram surpresos. De repente,
O número de lanceiros negros que os rodeavam tornou-se igual ao seu número. O maior e mais poderoso cavaleiro que liderava os lanceiros contaminados olhou para Surro e cerrou os dentes. Krk! Você é alguém que usa habilidades estranhas. No entanto, o significado foi um pouco diferente do primeiro. Como você pode comandar insetos tão facilmente? Será que veio buscar a relíquia também? Relíquia? Krk! Sem vergonha. Como você ousa fazer essa confusão toda? Surro ficou genuinamente intrigado. Uma relíquia? Que relíquia? Ah, não me diga. Naquele momento, de repente ele se lembrou do nome que ouvira de Beru. Rainha dos insetos, monarca das pragas, Querechá. Você está falando sobre uma relíquia de Querechá? Krk! Se você sabe o nome dela, deve saber de tudo. Também quer se tornar uma abelha rainha. Não. Por que eu iria? Foi apenas uma acusação, mas Surro se sentiu um pouco injustiçado. Além disso, uma rainha? Ele não parecia um homem? De qualquer forma, teria sido bom usar as informações que obteve de graça. Onde está a relíquia de Querechá, que seja a rainha ou algo assim? Sua rainha está com isso? Krk! Claro! Como você ousa questionar isso? Além da nossa rainha, quem mais se atreveria a herdar o legado de Querechá? Oh, você deve ter sido um servo leal. Beru deu uma risadinha. Como a maioria dos insetos, as abelhas e as formigas têm muitas semelhanças. Uma sociedade centrada na rainha, como os fiéis trabalhadores que colhiam alimentos a mando da rainha, mesmo diante da morte. Mas para Beru, a existência de uma rainha tinha um significado ligeiramente diferente. Embora Beru tenha nascido de uma formiga rainha, ele nasceu como rei e não como trabalhador. Ele não era um dos insignificantes trabalhadores leais à rainha, mas um verdadeiro rei das formigas que conseguia ficar acima da rainha. Embora agora ele estivesse servindo seu grande e nobre rei, Sung Jinwoo, Beru ainda estava claramente ciente do fato de ser o rei das formigas. As abelhas operárias que são leais apenas à abelha rainha não podiam deixar de se sentir insignificantes. Ou era isso mesmo? Beru estava flutuando no ar, observando e brincando antes mesmo do início da batalha. No entanto, nenhum dos lanceiros contaminados ousou aproximar-se de uma presença tão indefesa e fraca. O instinto de sobrevivência único dos insetos os fazia sentir que algo sinistro aconteceria se tocassem acidentalmente em Beru. Jovem mestre. Quando Beru se aproximou de Surro, todos os lanceiros tremeram de repente e ficaram rígidos no local. Beru estava roubando informações das vespas que vagavam pela área com suas antenas. Parece que os caçadores do outro lado estão em perigo. O número máximo de soldados que Surro poderia extrair era 20. Metade deles estava protegendo os caçadores de antes. No entanto, desde que Surro extraiu novos soldados para o seu lado, o número de múmias sombrias ali estava diminuindo uma a uma. Esse não era o único problema. Swoosh! Surro também percebeu há algum tempo. Uma névoa verde e nebulosa saía das vinhas espinhosas que cobriam o complicado labirinto. Veneno de paralisia imbuído nesses espinhos. O veneno havia se fundido com a névoa azul que permeava todo o campo e se espalhava por toda a Times Square. Sniff. No final, a névoa verde envenenou o corpo de Surro enquanto ele respirava. Ding! Uma mensagem do sistema apareceu na frente de Surro. Uma substância prejudicial foi detectada. A desintoxicação começará com o efeito de bênção, proteção do grande conjurador Candiaru. 3, 2, 1. O antídoto está completo. O efeito é bom. Era hora de fazer uma oração silenciosa de gratidão ao grande conjurador Candiaru. No entanto, ao contrário dele, a névoa venenosa seria muito letal para outros caçadores. Vou ter que parar um pouco antes de ir para a abelha rainha. Era sorte que máscaras de gás também fossem vendidas na loja. Não era um ótimo item, então o preço era barato. Para o ouro, os cadáveres dos monstros lá, se vendidos, seriam suficientes. Crack! Os lanceiros ficaram muito surpresos ao ver Surro ainda se movendo casualmente, apesar de inalar a névoa venenosa. Como você? Eles apontaram suas lanças para Surro com confiança. Que tipo de relacionamento você tem com Querechá, a monarca das pragas?
Nós não nos conhecemos. Tão estranho. Independentemente das intenções de Surro, o mal-entendido se aprofundou gradualmente. As pessoas não deveriam ser julgadas pela sua aparência, mas em primeiro lugar, essas pessoas também não tinham aparência inteligente. Não, eles nem eram humanos. Beru foi inteligente o suficiente para estimular deliberadamente o mal-entendido deles. E daí se eles estiverem conectados? Nenhum dos seus venenos mortais funcionará no jovem mestre de qualquer maneira. Jovem mestre, você tem outra relíquia? Eles pensaram que poderia haver outras relíquias além daquela que sua rainha possuía. Como diabos um mero humano conseguiu a relíquia do monarca da peste? Mas o humano na frente deles já estava mostrando algo além da imaginação. Um novato que só foi despertado há um mês? Sem chance. Se isso fosse verdade, eles não podiam ser derrotados unilateralmente por um caçador-invocador classe C. A resposta era simples. Ele estava escondendo sua identidade e poder desde o início. Os lanceiros chegaram a uma conclusão e olharam ferozmente para Surro. Eles começaram a reunir todas as suas forças em todo o corpo. Agora que ficou assim, mesmo ao custo de nossas vidas, devemos... Se um humano conseguisse outra relíquia, ele teria que ser morto de alguma forma. Se o deixarem viver, será um grande obstáculo para a rainha que deseja se tornar monarca. Você. Até os caçadores que vieram com você. Todo mundo vai morrer. Uim! Os lanceiros estavam mais focados do que nunca. Eles arriscaram suas vidas para atacar Surro. E... Bum! Os olhos dos lanceiros se arregalaram. Além da névoa venenosa que era tão terrível que eles não conseguiam ver. As pontas de suas lanças, nas quais eles colocaram suas vidas, estavam bloqueadas por uma barreira sólida. O quê? Com o pensamento inacabado em mente, os lanceiros perderam a consciência. Enquanto isso, os caçadores que vieram com Surro estavam em perigo. Cough. Meu corpo está começando a sentir. Não havia como escapar da névoa venenosa. Se soubessem que a névoa venenosa existia ali, teriam trazido máscaras de gás. Nem tudo foi previsto. Eles foram muito descuidados com a situação onde havia 3 caçadores classe B em uma masmorra classe C. Aguentem, já entrei em contato com a guilda. Certo então. Os reforços da guilda Baeco chegaram ao Times Square Field. Está aqui? Baek Mirro, que olhou para a situação lá dentro, franziu a testa com uma expressão séria.